Muito bom dia! As meninas já estão ao vivo. Eu fico muito feliz, então, de apresentá-las e começar a primeira palestra da Sala 2, hoje no Enopen. A professora Cláudia Landim Negreiros será a nossa moderadora. Teremos o enorme prazer de receber a professora Amanda Moura. Por favor, meninas, fiquem à vontade. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Hoje teremos a participação da professora Amanda Queiroz Moura, da Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. A professora Amanda é doutora em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Rio Claro. É mestre em Educação Matemática e licenciada em Matemática pela mesma instituição. Colaboradora dos grupos de pesquisa Épora e Tarombi, tem desenvolvido pesquisas voltadas para a organização de ambientes de ensino e de aprendizagem de matemática, segundo a perspectiva da educação matemática crítica, tendo como foco a diversidade da sala de aula. Tem experiência no ensino de matemática, nos anos finais do ensino fundamental, médio e superior. Também tem experiência na pesquisa em educação matemática, principalmente nos seguintes temas: educação matemática e inclusão, ensino de matemática para estudantes surdos, diálogo em educação matemática crítica, educação matemática para justiça social e ensino e aprendizagem da matemática. Professora Amanda, essas informações foram extraídas do currículo Lattes. Seja muito bem-vinda e que tenhamos uma manhã de muito sucesso. Obrigada, fica à vontade. Muito obrigada, Cláudia. Obrigado, William. Eu começo agradecendo, pelo convite de participar desse evento tão inovador, tão cheio de palestras. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho aí das coisas que eu tenho pensado e que eu tenho pesquisado com todos vocês. Então, eu acho que, William, a gente já pode começar, Eu vou falar hoje sobre cenários para investigação em aulas de matemática e a aprendizagem de estudantes com deficiência. Eu tenho trabalhado com inclusão, Eu fiz graduação, como a Cláudia falou, eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Unesp de Rio Claro, então isso me ajudou, me colocou na pesquisa muito cedo. Então eu faço parte do grupo Épora, que é o grupo de pesquisa em educação matemática e inclusão, e o grupo começou em 2008 e eu faço parte desse grupo desde 2009. Esse grupo é coordenado pelos professores Miriam Godoy Penteado e Olis Cosmoso, e eu estou com eles, e tenho trabalhado aí, desenvolvi minha pesquisa de mestrado e de doutorado. Minha pesquisa de mestrado e doutorado foi voltada para a aprendizagem de matemática de estudantes surdos, em aulas de matemática, onde estão presentes surdos e ouvintes. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho aí do que eu tenho pensado em relação a essas coisas. Então, eu começo falando sobre a minha perspectiva teórica. A minha perspectiva teórica é como eu tenho, o que tem me ajudado a pensar aí na inclusão como um todo, Então, a minha primeira perspectiva teórica é a educação matemática crítica, até por conta da presença, do professor Oli no nosso grupo, que é um dos principais autores e divulgador aí dessa perspectiva pelo mundo afora. Então, essa, com certeza, é a minha principal perspectiva teórica. Eu também tenho pensado um pouco, no ensino de matemática para a justiça social, que é uma perspectiva teórica da qual eu me aproximei no doutorado, por conta de um estágio de doutorado sanduíche que eu pude fazer com o professor Eric Gutstein, lá na Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, e ele é um dos principais autores dessa perspectiva, e essa é uma perspectiva também
amplamente, assim, bem usada lá nos Estados Unidos e que a gente está começando a trazer aqui para o Brasil. E não poderia faltar a pedagogia crítica, né, que vem aí com Paulo Freire. Essas perspectivas, embora elas se conectem em muitas coisas, elas têm algumas divergências, algumas diferenças entre elas. Então, por isso que eu trago elas separadas aqui. Mas, de modo geral, elas são bem parecidas. E aí, quando a gente vai falar de educação matemática crítica e inclusão, a primeira coisa é que quando a gente vai falar de inclusão, inclusão parece-nos, quando a gente fala inclusão, parece uma coisa boa, né? Uma coisa legal de ser feita. Mas, em geral, inclusão, a gente fala que ela é um termo, inclusão é um termo contestado, porque ele pode ter diferentes modos de interpretação, essa inclusão, e pode representar, ter interpretações controversas a respeito da inclusão. Na inclusão de quê? Será que necessariamente toda inclusão é uma boa inclusão? Então, a gente tem consciência disso, porém, a gente assume, né, isso ao pensar aí a inclusão nos ambientes de ensino. Também quero ressaltar que quando eu falo assim de inclusão, eu não estou falando apenas de estudantes, né, com deficiência, embora a minha fala de hoje seja mais voltada para esse grupo de estudantes. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente está pensando, né, em um grupo bem amplo, de todos os estudantes marginalizados, de grupos marginalizados né, ou grupos subrepresentados que estão na escola. Então, também incluiriam aí, a gente poderia falar de grupos de estudantes negros, LGBTQ+, grupos de estudantes imigrantes. Então, a gente tem trabalhado para além, né? A gente também pensa aí a inclusão de idosos, que é um outro grupo marginalizado. Então, todos esses grupos, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de um conceito amplo. E aí, quando eu considero a perspectiva da educação matemática crítica nos processos, né, de inclusão nos ambientes de ensino, primeira coisa é reconhecer, né, a existência de estudantes historicamente excluídos e que já foram privados de participar do processo de escolarização. Então, a gente tem ali estudantes que nem sempre foi oportunizado, né? Eles já passaram aí por uma segregação em algum momento e agora eles estão ali dentro, né, de um espaço. Outra coisa importante é reconhecer a diferença entre os estudantes. Todos nós, né, às vezes tem muita propaganda de inclusão que fala, nós somos todos iguais. E, na verdade, é o contrário, né? Nós somos todos diferentes. E a gente tem que reconhecer essas diferenças. Cada um aqui tem uma diferença, todos nós somos diferentes. A gente também tem que buscar desenvolver estratégias de ensino em que todos os estudantes possam participar em condições de equidade. Então, a equidade aqui é você dar condições para que todos tenham, né, as mesmas oportunidades. E não você dar a mesma coisa para todo mundo. É aí que se diferencia de igualdade, né? Então, a gente usa muito equidade para fazer essa diferenciação. Você vai dar diferentes suportes para as pessoas para que elas tenham as mesmas oportunidades. Então, não necessariamente é você fazer o mesmo para todos. Também oportunizar esses estudantes um ensino crítico e reflexivo e contribuir para que, por meio da matemática, eles aprendam a ler e a escrever o mundo em que vivem. Esses três últimos, né, têm sido o nosso maior desafio, principalmente as pesquisas do Grupo Épora têm pensado muito, né, sobre desenvolver essas três coisas, né? As duas primeiras já é mais fácil, mas as três últimas têm sido um desafio para nós, mas estamos no caminho. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem pensado a educação inclusiva, que é uma educação que tenta ir além das diferenças, né? E não como uma educação que tenta incluir os diferentes dentro de um padrão de normalidade imaginado. E por que eu coloco imaginado aqui? Porque esse padrão de normalidade é algo que a gente imagina que existe, né? Existe alguém normal? Será que existe isso?
Porque quando a gente vem pensando, né, que nós somos todos diferentes, não existe um padrão a seguir, ou um tipo de comportamento, ou um tipo de desenvolvimento certo, assim, que seja certo. Cada um, dentro da sua diferença, vai se desenvolver, vai se manifestar, vai aprender de uma certa maneira. Então, a gente vê, né, esse é o encontro entre as diferenças. A gente não está buscando normalizar nada, e sim buscar estratégias que atendam a essas diferenças que a gente tem nas aulas, aí na nossa sala de aula. E aí, para esse encontro entre as diferenças, é muito importante que a gente pratique a tolerância. E aí, eu trago aqui Paulo Freire, que fala melhor do que eu, né, sobre a tolerância. Então, o que é essa tolerância, né? E o Paulo Freire nos diz: falo da tolerância como virtude da convivência humana. Falo por isso mesmo da qualidade básica a ser forjada por nós e aprendida pela assunção de sua significação ética. Qualidade de conviver com o diferente, não com o inferior. Então, isso tem a ver também com aquela coisa do normal, porque às vezes a gente pensa assim, e aquela pessoa não, sei lá, aquela pessoa não enxerga, né? É uma pessoa cega, então ela não é normal. Mas ela não significa que... E quem diz que existe um padrão, né, de normalidade? Ela simplesmente é diferente. Então, ela não enxerga e ela vai ter uma percepção de mundo diferente da minha. Mas isso não significa que ela seja inferior a mim. Simplesmente são diferenças, são modos diferentes de experienciar, né, o mundo. E aí, o Paulo Freire, ele complementa. Ele fala também que a tolerância genuína, por outro lado, não exige de mim que concorde com aquele ou aquela a quem tolero, ou também não me pede que a estime ou o estime. O que a tolerância autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é diferente. A tolerância legítima termina por me ensinar que é na sua experiência, e que na sua experiência aprendo com o diferente. Então, aqui vai ser, né, essa definição aí do Freire, o que a tolerância nos ensina, é o que legitima aí o nosso encontro entre os diferentes, né? É você olhar o outro e enxergar no outro uma possibilidade de aprender com ele. E aí, isso não significa que isso é um processo fácil. Você enxergar essas diferenças, você estar com essas diferenças, principalmente, né, nós professores de matemática, lidar com essas diferenças, é bem complicado a gente pensar nisso, isso com certeza gera muitas tensões. Mas é a partir dessas tensões que a gente vai ter também possibilidades. Então, não seria possível... por exemplo, essa pesquisa, tudo isso que eu estou falando agora, muitas metodologias, né, dentro do ensino, no ensino como um todo, em especial do ensino de matemática, ele vem a partir de tensões, né? Então, essas tensões aí, nesses conflitos, você pensa, às vezes você está ali, e você pensa, nossa, mas isso não está funcionando para todos os estudantes. E aí você vai pensar em uma outra coisa que talvez funcione, né, que faça mais sentido ali dentro daqueles estudantes, daquele público que você tem. Então, essas tensões, elas são extremamente importantes para que a gente possa, né, caminhar, para que a gente possa ir além, para que a gente possa buscar e se aperfeiçoar. E aí, né, eu trago aqui. Então, pensar a educação inclusiva em termos de encontro entre os diferentes é pensar uma educação que pratique a tolerância por meio do reconhecimento e valorização da diferença de cada um, e que vislumbre a possibilidade de aprender com o diferente. Então, é isso que a gente tem entendido como a educação inclusiva, né? Esse encontro entre os diferentes e tentar olhar, né, em especial, quando a gente, né, eu estou falando aqui sobre os estudantes com deficiência, é tentar olhar esses estudantes, o que eu posso aprender com eles, né? Eu, enquanto professora, o que esses estudantes podem me ensinar?
o que esses estudantes podem ensinar para os outros estudantes, né? E aí, a gente tem pensado, né, como a gente pode trazer isso em sala de aula. E aí, a gente traz aí como os cenários para investigação. E aí, eu vou falar um pouco, né, a palestra tem o título, né, Cenários para Investigação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre cenários para investigação. Então, cenários para investigação, eu esqueci de colocar a referência, mas é um conceito, né, do professor Olis Cosmos, de muito tempo, é um conceito que ele já criou aí há mais de 20 anos, que ele tem pensado sobre esse conceito. É um conceito bem famoso aqui no Brasil, muitas pessoas usam. E qual é a principal, né? Por que o professor Olis propôs esse conceito de cenários para investigação? Então, o conceito de cenários para investigação, ele vem para romper com padrões de comunicações baseados apenas na perspectiva do professor. Que a gente pode falar, né? Muitas vezes algumas pessoas vão chamar isso de paradigma do exercício, que é aquele tipo de ensino em que os alunos apenas reproduzem, né? Então, são ensinadas várias técnicas, a gente ensina técnicas de resolução de exercícios. E os alunos reproduzem essas técnicas de resolução de exercícios. Quando a gente está nessa perspectiva, né, nesse tipo de comunicação, o professor, tudo é tratado em termos absolutos, né? O professor determina o que é certo e o que é errado, apenas a perspectiva dele que conta, e o tipo de comunicação, geralmente o professor, quando ele vai ensinar, então ele é um tipo de um padrão sanduichado, a gente fala padrão sanduíche de comunicação. Então, por exemplo, o professor vai e pergunta para a turma, 6 vezes 5 o professor já sabe que é 30. E aí ele quer que a turma responda que é 30. E aí a turma vai responder 30. Aí o professor vai e volta e responde. Correto, isso mesmo, parabéns. Sempre dá uma resposta positiva ali. Ou, se a turma errar, o professor vai falar que está errado. Mas aí você vê que é sempre assim, o professor, o estudante respondendo algo que o professor já espera que ele responda e a confirmação aí, ou negação, né, do professor. Então, parece que o ensino é basicamente isso. É treinar estratégias de resolução de exercício e resolução de exercício. E aí, o cenário para investigação, ele vem para romper. Ele traz, né, o Scoville propõe que a gente permita que haja outros tipos de comunicação e que, principalmente, né, a perspectiva dos estudantes, elas façam parte aí dessa comunicação na sala de aula. E aí, quando a gente está num cenário para investigação, a gente pode trabalhar com referência, né, à matemática pura, a gente pode as situações imaginadas ou as situações reais. Então, o que vai mudar? Então, por exemplo, eu estou num cenário para investigação, eu quero fazer um cenário para investigação com matemática pura. Ao invés, eu vou ensinar a equação de segundo grau. Ao invés de eu ir lá e falar, bom, a equação de segundo grau é isso, a função aqui do coeficiente A, se o A é negativo com cavidade para baixo, se o A é positivo com cavidade para cima, o B é onde intercepta no eixo Y, a gente vai falando essas coisas que acontecem e aí o aluno só reproduz isso. A gente pode, por exemplo, colocar o aluno num software, o mais usado acho que é o GeoGebra, e para ele explorar. Então, se eu mudo o coeficiente A, o que acontece? Então, ao invés da gente ir lá e falar isso, é o próprio aluno que vai perceber. E ele pode querer também perceber outras coisas, porque, por exemplo, a gente não fala muito sobre o que acontece com o coeficiente B, quando muda o coeficiente B. Qual é a mudança disso, né? Quando a gente está aí numa equação, né, num gráfico de uma função de segundo grau. Então, o aluno pode perceber e perceber outros padrões e descobrir outros padrões. Então, esse seria um exemplo de um cenário para investigação na matemática pura. A gente pode também pensar em situações imaginadas. Então, quando eu estou numa situação imaginada, por exemplo, eu posso trabalhar com resolução de problemas, né? Problemas sempre tem muitas situações imaginadas. Na minha dissertação, eu trabalhei com software de simulação de um supermercado.
E aí os alunos, né, esse era um cenário para investigação de situação imaginada. Então, eles simulavam fazer compra, tomada de decisão, os produtos tinham validade, então o que podia comprar. Então, isso é um exemplo de situação imaginada. E a gente pode trabalhar também com situações reais. Nas situações reais, um exemplo muito clássico aí de um cenário para investigação trabalhando com situações reais é a modelagem matemática e o trabalho com projeto, né, que são metodologias amplamente aí divulgadas e a gente trabalha muito. Então, você trabalhar com projetos, alunos desenvolver um projeto. Então, por exemplo, eu estava dando aula agora no ensino, eu sou professora também do ensino médio, e eu estava trabalhando com simulações de investimento, né? Mas a gente estava com situação real porque os nossos dados eram reais. Os alunos estavam indo lá em sites de investimento, vendo quanto que uma empresa evoluiu, quanto que aumentou o preço, quanto que diminuiu, e a gente estava usando tudo isso para falar aí de educação matemática financeira. Então, esses são alguns exemplos de como que a gente pode trazer isso, né? Trabalhar com cenário para investigação. E aí eu enfatizo que cenário para investigação, ele não é uma metodologia, você pode trabalhar com diversas metodologias conhecidas. Ele é mais uma postura, é uma perspectiva, né? Uma postura que vem para romper. E aí, o que o cenário de investigação ele traz aí de grande novidade para nós? Né? O que vai mudar realmente? É a forma de comunicação. E aí, ele traz o diálogo, que não é só, né, a perspectiva do professor. Então, aqui, eu trouxe essa figura porque eu gostei dela, eu acho que representa bem. Você misturar as ideias, você considerar todas as perspectivas ali, você considerar aquilo que os estudantes já conhecem. E numa prática de diálogo, uma postura de diálogo, é extremamente importante que a gente pratique, por exemplo, a escuta ativa. É você estar atento a que o aluno diz, é você considerar, né, trazer essa perspectiva, olhar, considerar as conexões, mesmo que aquilo esteja fora do que você pensa. E aí um movimento também muito importante, quando a gente está num diálogo, né, num cenário para investigação, é o que o Paulo Freire e Faustino, 2018, vai falar bastante também, de deslocamento epistemológico. Então, às vezes, a gente está na aula e os alunos, eles, sei lá, eu ensinei uma estratégia para resolver determinado exercício. E às vezes, ou eu tenho, né, eu peço para os alunos pensarem em alguma coisa, só que eu já tenho em mente o que eu espero que eles achem. Mas os alunos, eles vêm com uma outra estratégia, que eu nunca pensei na vida. E aí, o que eu vou fazer, né? Quando eu tento acessar esse lugar, né, esse lugar epistemológico, onde está o estudante, eu tento ir até ele, saber como ele está pensando, a gente chama isso de deslocamento epistemológico. E isso é essencial para o diálogo, nas aulas em especial, né, nas aulas de matemática, para que esse diálogo aconteça. Então, essa é a grande sacada dos cenários para investigação, a oportunidade de uma comunicação dialógica. E aí, para enfatizar, né, por conta dessa característica dialógica, de ouvir o outro, de praticar a escutativa, a gente vê que os cenários para investigação, ele tem um potencial para a inclusão, quando eu estou trabalhando com diferentes estudantes, né? Porque eu posso aí, a partir daí, ouvir diferentes perspectivas. E aí, o Scopes 2019, e eu, né, Moura 2020, quando eu estou citando Moura 2020, eu estou falando sobre a minha tese, são ideias que eu trago na minha tese. A gente fala, né, a gente enfatiza essa potencialidade dos cenários para investigação para a inclusão de estudantes, para a inclusão de todos os estudantes, em especial de estudantes com deficiência. E aqui, né, eu destaco, e por que essa ênfase? Por conta do diálogo. Então, o diálogo, ele convida para a investigação. Ah, Amanda, mas pode parecer óbvio, né? Então, aqui, convida para a investigação, mas não é cenário para investigação, mas que investigação? Você não vai impor é mais assim, esse convite, né, é mais de você não vai impor para o estudante, olha, a regra de 3 é assim e você vai fazer isso. Você convida o estudante
a descobrir algo que ele ainda não sabe. Então, quando a gente fala de investigação, é isso. É um convite a pensar sobre algo que você ainda não tinha pensado antes. Então, nessa forma que a gente tem interpretado, né, a investigação, no cenário para investigação vai nisso. Um convite para pensar sobre algo que você não tinha pensado ainda. Por meio do diálogo, a gente consegue, né, construir aí, a gente consegue com que os estudantes, eles interajam de forma cooperativa, porque um vai ajudar o outro. Então, um traz uma perspectiva, o outro complementa, ou pode também refutar, mas eles começam, mas sempre essa interação é na direção de buscar um conhecimento ali, né? Conhecer isso que eles ainda não conhecem. Então, um vai ajudando o outro e eles vão se conversando aí. E a gente fala que isso é agir de forma cooperativa, né? Em direção aí a um novo conhecimento. E o diálogo, ele também contribui no que a gente fala de construção da equidade, né? Porque a equidade, ela não está presente, né? Ela não existe. E a gente acredita, né, que o diálogo, ele ajuda a essa construção da equidade. E essa construção da equidade realmente mais no que eu tinha falado. É você tentar construir que pessoas diferentes vão ter diferentes oportunidades para ter a mesma participação. E aí, talvez isso fique mais claro agora, que eu vou trazer um exemplo da minha tese. Então, aqui, eu trabalhei, né, como eu falei no início, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com estudantes surdos e ouvintes numa sala de aula. Então, aqui, essa pesquisa, né, aqui é um exemplo de uma aula onde a gente tentava investigar o que é um polígono, né? Então, eu até coloquei o título. Vocês sabem o que é um polígono? Então, essa sala era um 5º ano do Ensino Fundamental 1, com 17 estudantes, 12 estudantes ouvintes e 5 estudantes surdos. E aí, o que a gente propôs, né? Essa aula, a gente estava trabalhando com referência à matemática pura. A gente não estava conectando aí com nada. Era com referência à matemática pura mesmo. Então, a gente recortou, vocês podem ver aí nessa imagem, tem várias figuras lá atrás. E aí, a gente recortou diferentes figuras e a gente pediu para os estudantes se dividirem em grupos. E aí, os estudantes se organizaram aí nos grupos. Nessa sala, a gente já vinha fazendo um trabalho há algum tempo, então não teve um grupinho, por exemplo, só de estudantes surdos. Os surdos ficaram junto com os ouvintes. E aí a gente pediu que eles separassem, né, esse conjunto de figuras que eles receberam em 2 grupos, segundo algum critério que eles achassem que fazia sentido ali para aquele grupo. E aí, cada grupo, né, tiveram 4 grupos, cada grupo usou um critério aí para poder separar. Na hora de apresentar, e aí eles tinham que compartilhar com a turma. No primeiro momento, eles tinham que compartilhar com a turma quais seriam esses critérios. E aí, né, os grupos estava o professor, os pesquisadores também estavam, e intérpretes. A gente tinha, acho que 3 intérpretes, por conta de cada grupo tinha um intérprete junto. E os intérpretes, os alunos ouvintes, eles sabiam se comunicar em Libras, mas não sabe todas as palavras. Então, o intérprete, ele dava suporte para que essa comunicação ali entre surdos e ouvintes acontecia. O professor também se comunicava ali para saber o que eles estavam discutindo, né? E os próprios estudantes. E aí, esse grupo foi um grupo muito interessante, porque eles falaram assim, não, a gente vai ter que apresentar... A gente tem aqui 2 línguas, né, nessa turma. Então, a gente vai ter que apresentar em Libras e em português. E aí, eles combinaram que os estudantes surdos falariam, né, em Libras, o que foi pensado. E aí, as estudantes ouvintes dariam voz aos colegas surdos para que os colegas ouvintes também pudessem compreender o que estava sendo dito. Porque não eram todos os colegas que sabiam Libras. E aí, aqui, né, tem o estudante surdo está explicando como que eles definiram e os ouvintes dando voz. Depois desse momento, ainda teve um momento que o sinal, porque na língua de sinais, né, na língua brasileira de sinais, é uma língua em construção, é uma língua recente, e muitos conceitos de matemática ainda não têm um sinal.
E aí, embora a gente tivesse dicionário de Libras e tudo, naquele ambiente, a gente não achou um sinal para polígono. E a gente foi, então, a intérprete convidou os estudantes para, depois disso, discutir qual seria um sinal para polígono, né, que pudesse ser usado aí para se referir a polígono. E os estudantes, 2 estudantes surdos foram à frente da sala e eles, né, protagonizaram esse momento aí de escolher um sinal. Cada estudante fez uma proposta. Enquanto eles pensavam, tanto os outros estudantes surdos quanto os ouvintes também davam opiniões, o que eles achavam que poderia ser bom aí. E no final, a sala achou que uma coisa democrática para definir aí qual seria o sinal era o voto. Então, os 17 estudantes votaram em qual seria o melhor sinal para polígono, e aí decidiram lá um sinal. Nessa negociação, também é importante que o conceito de polígono ele foi explorado. Então, parece que foi exatamente o momento onde os estudantes realmente compreenderam o que era um polígono. A partir do momento, né, porque os surdos, quando eles vão definir um sinal em matemática, as características, os conceitos, eles estão bem presentes. E tudo isso só foi possível porque a gente estava ali num espaço aberto, né? Sem esperar muitas respostas, e a gente tinha esse espaço para que tivesse essa negociação de sinais. E aí, esse tipo de situação, a gente fala que a gente estava num cenário para investigação inclusiva. E aí, pensando especificamente, né, em aulas de matemática com surdos e ouvintes, o que a gente tem aí do cenário para investigação, o que ele traz, né? Antigamente, mesmo quando eu tinha estudantes surdos, né, a gente tinha uma relação assim, apenas entre o professor e o estudante ouvinte na sala de aula. Então, a comunicação era só essa e o surdo ficava lá. A partir de 2005, né, a gente tem o decreto 5626, que traz aí a necessidade de um intérprete, né, a exigência, que a gente sabe que a maioria das escolas tem, mas não é todas. Mas aí surge a figura do intérprete, a partir de 2005, cada vez mais, e depois, né, de 2008, com o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, isso trouxe mais, assim, um intérprete para dentro das aulas. Então, esse é o tipo de comunicação mais comum, né, que a gente vê nas aulas onde a gente tem estudantes surdos e ouvintes e o intérprete. Então, o professor, ele conversa com o estudante ouvinte e ele conversa com o intérprete. E o surdo, ele se comunica apenas com o intérprete. Não existe comunicação, né, entre o intérprete e o estudante ouvinte, ou entre o estudante surdo e o estudante ouvinte. Existe. Existem momentos, assim, de entretenimento. Agora, para pensar, por exemplo, uma tarefa matemática, é bem raro que haja momentos aí para eles compartilhar aí uma tarefa. Geralmente, a comunicação, né, numa aula de matemática, ela vai girar dessa forma. Professor-estudante, professor-intérprete, e o intérprete com o estudante surdo. E aí, o cenário para investigação, ele traz outras comunicações. E aí, ele surge aí essa comunicação direta entre o estudante surdo e o estudante ouvinte, essa comunicação direta entre o professor e o estudante surdo, e essa comunicação direta entre o intérprete e o estudante ouvinte. E passa a ser um ambiente em que todos têm a ensinar. Então, o intérprete, ele não está ali apenas para dar... Ele está ali para dar suporte para a comunicação do surdo, mas ele também é uma pessoa que pode ensinar. Ele pode ensinar Libras. Ele pode ensinar Libras para o professor falar diretamente com o surdo. Ele pode ensinar Libras para o ouvinte falar com o surdo. Ele pode, né, contribuir para que o surdo se expresse de uma maneira melhor ali com o professor e com o ouvinte, sabendo, né, que os outros sabem. Então, ele não vai ser apenas dar voz, né, aí para esse surdo, mas ele também vai interagir e vai ensinar. Então, é um ambiente onde todos aprendem e todos ensinam. A partir disso, eu destaco alguns aspectos, né, de quando a gente trabalha, quando eu estou em aulas de matemática com estudantes surdos e ouvintes. Então, nesses aspectos, né, eu destaco a abertura de espaços para investigação, naquele sentido, né, de tentar descobrir um convite, né, para descobrir algo que ainda não sabe. A viabilização de um ambiente de aprendizagem acessível aos estudantes.
Porque eu tenho ali um intérprete, eu tenho uma comunicação, eu posso parar, se não tem um sinal, a gente tem ali oportunidade de parar, de negociar esse sinal e aí continuar a aula. Eu tenho, né, o favorecimento da colaboração entre os estudantes, então eles trabalham de forma cooperativa. A gente tem ali a contribuição para a construção da equidade por meio da valorização da língua de sinais. Então, nesse ambiente, o estudante surdo, a diferença dele é reconhecida, é valorizada, e a língua dele está ali, né? Os outros estudantes sabem da importância dessa língua aí para eles, e tem essa consciência e todo mundo usa. A gente tem também, né, o reconhecimento do intérprete como alguém que pode contribuir para a aprendizagem de todos, que é o que eu acabei de falar. Ele não fica ali mais só destinado a falar só com surdos na sala de aula. Ele pode ensinar todo mundo, ele pode conversar com todo mundo, ele pode interagir com todo mundo aí, dar suporte para essa aprendizagem. A gente tem também com cenários uma abertura de espaços para negociação de sinais, né, de termos matemáticos que ainda não possuem um sinal definido, como eu falei do exemplo do polígono. A gente tem possibilidades de outras aprendizagens e, por que não, outras investigações que dão suporte à aprendizagem matemática dos estudantes. Às vezes você propõe, né? Às vezes você traz um problema e vai ter algo que precisa que para o estudante poder aprender ali o conceito matemático, ou seja, uma palavra, ou seja, uma ideia, você precisa discutir isso antes. Então, ele não é fadado ali apenas a aprender só a matemática, né? Às vezes precisa de outras coisas. E aí, os cenários para investigação, você pode fazer essas outras investigações, outras ideias. Às vezes o estudante está estudando matemática e está falando, sei lá, sobre astronomia e, de repente, ele quer investigar algo relacionado às estrelas. E por que não você permitir que ele traga esses outros conhecimentos ou fazer essas outras investigações? E, por fim, aqui, a oportunidade para que os estudantes experienciem novas formas de aprendizagem, contribuindo para um conhecimento crítico e reflexivo. Então, essas novas formas de aprendizagem vai especialmente, né, novas formas de comunicação, em especial novos tipos de conhecimentos que estejam mais conectados com a realidade dos estudantes, né? Então, quando eles colocam as perspectivas deles, a gente dá espaço para eles trazerem, com certeza eles vão tentar conectar com algo que eles já conhecem. Então, a gente tem os cenários para investigação inclusivos, eles dão a oportunidade para que eles experienciem essas novas formas de aprendizagem. E aí, por fim, né, eu termino falando aqui que as possibilidades de interação dialógica e de se discutir sobre questões relacionadas à aplicação da matemática em diferentes contextos destacam a busca por equidade e justiça social, que é você, né, permitir que eles possam ter uma participação em condições de equidade ali. E aí você abrir espaço para que os estudantes compartilhem suas perspectivas, incentivar a interação entre os estudantes e estimular que se interessem pelo que o outro diz, é uma forma de mostrar-lhes que eles não estão sozinhos no mundo, que as diferenças existem e que podemos aprender com elas. Então, eu encerro minha apresentação aqui. E agora eu estou aberta a perguntas. Quem tiver dúvida, aqui está meu e-mail. E também o Instagram do Grupo Épora, onde a gente tem compartilhado as nossas pesquisas, o que a gente tem feito, as nossas publicações e etc. Então, agora eu abro para as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, pela excelente apresentação. Nós temos participantes aqui no chat, né, desde o Rio Grande do Sul, né, até Mato Grosso, outros estados aí da nação. Muito feliz com a participação. Nós já estamos com algumas perguntas, né, aqui. Eu vou ler para você e a gente vai discutindo, né, e o pessoal vai colocando aqui também. Tem outra apareceu, a Mariana também colocou uma pergunta ali, já vou ler. Então, lá em cima, né, Flávio pergunta, o trabalho com pesquisas estaria dentro das
situações reais dos cenários para investigação? Depende de como você vai trabalhar isso e como você vai propor isso, né? Mas quando você está trabalhando com estatísticas reais, é que eu acho que essa pergunta veio porque eu falei que eu estava trabalhando, acho que com algumas coisas. Quando você está trabalhando com dados reais, você vai estar trabalhando com situações reais dos cenários para investigação. Então, se você propõe que os estudantes vão buscar estatísticas, sei lá, vão fazer algum levantamento estatístico e depois eles vão trabalhar com esses dados, você está dentro, sim, das situações reais dos cenários para investigação. Isso, obrigada, Sandra... Amanda. Nós temos também Germane, né? Está pedindo para você se você poderia falar um pouco sobre os cenários de investigação em contexto de ensino remoto. Olha, Sandra, eu acho que esse foi um grande desafio para mim. Eu trabalho no ensino, eu estou no ensino remoto, né? Agora com a pandemia, eu dou aula, né? Tanto no superior, mas em especial no ensino médio. E eu fiquei assim, eu fiz algumas tentativas, mas qual é a dificuldade da gente trabalhar no cenário para investigação no ensino remoto? Pelo menos com os meus estudantes e com o que eu converso dos colegas. Os meus estudantes, eles não abrem a câmera e eles não falam no microfone. Então, a nossa interação, na maioria das vezes, é via chat. E aí parece que já perde aí um dos elementos do diálogo, que é essa troca, né? Porque faz parte do diálogo esse olhar para o outro, né? Essa coisa de você, às vezes a escutativa, ela envolve também as expressões, né? Essa coisa. Então, parece que perde um pouco disso quando eles não ligam a câmera. E aí eu me sinto mesmo, né? Muitas vezes eu me senti como se eu estivesse falando sozinha na aula. Muitas vezes eu propus. Então, eu falei na minha apresentação de um exemplo de investigação que eu fiz. Eu fiz algumas investigações. Então, eu dou aula aqui na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, eu pedi para eles fazerem pesquisas sobre números do Covid, e fazerem gráfico e tal. Mas eu acho que essa questão do diálogo, ela se perde muito. Mas principalmente por essa resistência dos estudantes em realmente estar fazendo trocas, em estar ligando a câmera, em estar dialogando. Então, parece que na aula, no ensino remoto, os estudantes, eles mesmos se colocam numa posição, né, de serem apenas receptores, parece ser confortável. Então, eu acho... isso tem sido um grande desafio. Dá para fazer algumas propostas de investigação. Eu consegui desenvolver isso ao longo do ano, porém ainda perdeu-se muito no diálogo e devido a essa resistência. Espero ter respondido sua pergunta. Mas eu estou tentando. É algo que eu tenho buscado aí, né? Como que a gente vai fazer isso? Como dialogar de forma remota? Eu realmente, assim, em outros ambientes a gente consegue. Por exemplo, tem um grupo de pesquisa, quando a gente está com os colegas, a gente liga a câmera e a gente consegue fazer o diálogo. Agora, na sala, 40 alunos, tudo com câmera fechada, microfone desligado, só falando no chat, eu acho que é bem complicado aí, e aí o cenário para investigação fica prejudicado. Penso que não só você, né, Amanda? Acho que todos nós neste momento, né? Não sabemos que cenários são estes, né? Bom, o Fernando, né, Cassimiro, está perguntando o seguinte, Amanda: as apostilas, os livros didáticos e os currículos limitam cenários para investigação inclusiva? Minha resposta é que sim e não. Se você for seguir, né, a proposta que eles fazem, né, que eles trazem aí, se você pegar um livro, uma apostila, e você for seguir aquilo à risca e tal, eu acho que sim, limita.
Por quê? Porque principalmente o currículo, né? A gente tem, eu sei que esse evento é sobre a BNCC, mas a gente tem uma grande crítica à BNCC, por ela, às vezes, né, pensar aí, tratar os estudantes, né? Eu falei, todo mundo é diferente. E a BNCC, ela traz aí muitos padrões aí, tratando todos os estudantes como se fossem todos iguais. Então, você tem muitas metas para alcançar, muitas coisas. Então, eu acho que acaba limitando nesse sentido. Mas, se, por outro lado, daí eu falei sim e não, e o porquê não? Porque as apostilas dos livros didáticos, eles também podem ser um caminho. Então, a gente pode fazer um movimento de você estar lá num livro, você tem um conteúdo, ou às vezes um exercício, e você abrir aquele exercício, você abrir aquela tarefa proposta e trabalhar dentro daquilo, dentro do que você tem aí, do que você espera para cada aluno, né? Ou você trazer outras coisas, tentar às vezes conectar, às vezes tem um exercício bem no sem noção, e aí você pergunta, mas isso faz parte da realidade? Será que isso condiz? Então é muito, né, matemático, né? A gente ouve muita piadinha lá, só um matemático que vai no mercado comprar 80 abacaxis. E aí, muitas vezes, a gente não questiona quem que compra 80 abacaxis. Ou então vem o preço das coisas. Mas será que o preço é isso mesmo? Então, eu acho que, ao mesmo se você seguir a risca, ele vai te limitar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses materiais, eles trazem coisas bem interessantes para que a gente possa abrir, que a gente possa trabalhar num cenário para investigação. Em especial, eu acho que a BNCC, né, nova com essa forma cíclica, então, às vezes você tem estudantes, por exemplo, eu estou trabalhando, vamos pensar que eu estou trabalhando com potenciação, e eu estou trabalhando com potenciação num primeiro ano do ensino médio, que você vai exigir algumas coisas ali que eles saibam de potenciação, mas às vezes eu tenho um aluno que ele não vai saber tudo aquilo, mas tem como eu trabalhar o mesmo assunto de uma outra maneira. Então, o importante, né, quando a gente vai trabalhar, eu não falei aqui na minha apresentação, mas uma coisa bem importante que a gente segue é a perspectiva do desenho universal. Então, você já tentar, da hora que você vai preparar, trazer aquilo, você já planejar de modo que caiba, pelo menos que todos os estudantes estejam dentro de um mesmo assunto. Então, eu acho que sim e não, porque vai mesmo do professor, de como que ele vai lidar e como que ele vai trabalhar com isso. Isso, obrigada, Amanda. Nós temos também a participação da Mariana, né, Malvese. Ela está questionando ali na imagem que você colocou dos alunos, né, lá na aula de polígonos, e ela quer saber como foi a interação entre esses alunos na aula. Então, eles interagiam. Primeiro era um 5º ano, eles estavam juntos eu acho que é importante eu destacar isso. É uma escola polo bilíngue, é um primeiro ano em que os estudantes estudavam junto, ou era um 5º ano em que os estudantes estudavam junto desde o primeiro ano. Aí, a escola, todos os alunos, independente de ter surdo ou não na sala de aula, eles tinham aula de Libras. E aí, a maioria dos alunos sabiam Libras, e aqueles, né, com que os alunos surdos sentaram, eles sabiam, tinha noção, então eles sabiam a comunicação. Essa comunicação tinha intérprete, a intérprete era essencial, isso não tirava o papel da intérprete. Porque é mais ou menos a gente, quando, por exemplo, a gente está falando inglês. Muitas vezes a gente esquece, quer falar, a gente esquece uma palavra, e aí alguém ajuda a gente continua. Pelo menos eu sou assim, falando inglês, né? Você não vai saber todas as palavras, você pergunta, a pessoa te fala. E aí lá acontecia dessa forma. Então, os surdos com os ouvintes, às vezes os surdos esqueciam, os ouvintes esqueciam algum sinal, a intérprete ia, ajudava, falava. Quando, às vezes, os ouvintes começavam a falar, a intérprete, ela estava ali, vocês têm que conversar em grupo, olha para eles, fala direto para eles. Então, a intérprete era meio que ela que dava suporte para essa comunicação, né? Mesmo, mas eles se comunicavam entre eles,
por conta dos estudantes ouvintes nessa situação saberem se comunicar em Libras. Então, a comunicação, ela acontecia em Libras. Obrigada, Amanda. Nós temos mais uma participação, a do Murilo de Freitas. Ele questiona: o número elevado de estudantes nas escolas públicas limita o uso e resultados da utilização dos cenários de investigação? Não, eu acho que não limita, não. Eu acho que a gente pode fazer, a gente tem experiências, as nossas pesquisas, né, onde a gente tem aplicado, são todas em escolas públicas, e eu acho que não limita. O trabalho com investigação, como ele preza aí por essa mudança, né, da forma de comunicação, então você vai trabalhar em grupos, e aí às vezes é difícil para o professor manter, né? Você vai ter aí um número grande de alunos, você vai poder trabalhar. Eu, particularmente, Amanda, talvez, eu acho um pouco, às vezes, mais fácil, porque você vai ali no grupo e o grupo traz o que tá acontecendo, quando eles estão trabalhando, um ajuda o outro. Então, eu acho que, às vezes, é até mais fácil de você estar atingindo mais estudantes, você está ali em pequenos grupos, eles investigando, um incentivando o outro, do que às vezes um professor lá na frente falando para 40 ouvir. Então, às vezes, se você tem um grupo aí, 10 grupos de 4 pessoas, você vai conseguir atingir melhor os estudantes do que o professor lá na frente falando para todo mundo. A Mariana agradece a resposta. E a gente tem a participação da Elisânia Vieira, perguntando, Amanda, como você vê a inclusão do deficiente intelectual na área de matemática no ensino regular? Bom, eu não tenho muita experiência com deficiente intelectual, era até algo que eu gostaria de aprofundar. Mas quando eu estava na graduação, eu era aluna do PIBID, e eu já era aluna do PIBID, eu já trabalhava com inclusão. E eu tive uma aluna com síndrome de Down, e ela estava lá na sala. Eu acho que a inclusão você vai considerar as diferenças e você vai falar, quando você for planejar uma tarefa de matemática, tentar, né, bem o que eu já falei sobre o desenho universal. É você tentar ver dentro do que você está planejando, o que aquele estudante pode fazer, o que ele pode desenvolver para que fique, né, para não ficar algo diferente dos outros, para não ficar algo muito assim segregado, né? Ele ali no canto. Eu não sei, alguns deficientes intelectuais eles costumam ter monitores. Eu não sei, né, qual é a realidade aqui no estado de São Paulo. Alguns têm monitores. Mas eu acho que é isso, é você pensar no planejamento da sala e buscar dentro daquele assunto que você vai falar, né, naquela aula, o que aquele aluno pode desenvolver. E vai ter muitos assuntos, né? Às vezes você vai desenvolver muitos assuntos e onde aquele estudante pode participar com os outros. Existem tarefas que permitem isso, né? Que ele esteja lá com os outros. Então, eu acho que é muito importante pensar nessas estratégias. Para que ele possa estar junto, possa se sentir, né? Possa compartilhar a perspectiva, o que ele pense, sempre convidar, mesmo que ele esteja fazendo algo, às vezes, que seja diferente, assim, que não esteja no mesmo nível, mas que esteja dentro do mesmo tema. Então, eu acho que é muito importante a gente considerar isso, quando a gente tem um estudante com deficiência intelectual. Obrigada, Amanda. Nós temos os comentários agora. Acho que a Celinha diz que o mais importante é lembrar, né? Cada caso é um caso. Olhar o estudante sempre, porque eles indicam os caminhos. Temos também a Rita, né? Dizendo. Pode comentar, Amanda. Desculpa. Não, a Celinha é minha amiga, ela é do Grupo Épora também. Um beijo, Celinha. Feliz aniversário dela hoje. E parabéns, essa coisa da gente olhar para a diferença.
Então, cada um vai ser diferente. Então, a gente vai ter que olhar e ver o que a gente pode aprender e o que ele pode nos ensinar aí nesse processo. Isso, a Rita, né, excelente explanação sobre a inclusão dos alunos e os cenários de investigação, né. Temos agora, assim, comentários, né, não são mais questionamentos, e eu gostaria agora, Amanda, como trabalhamos um programa de pós-graduação, e eu gostaria de saber de você, né, esse campo, né, que você decidiu investigar, né, quais são os limites, né, que você encontra, né, nessa área, em todo o contexto. Você está no contexto do estado de São Paulo, nós estamos em Mato Grosso, mas o que para você foi, o que limitou a tua pesquisa, se houve ou não um limite, as dificuldades encontradas nessa área? Olha, eu particularmente, eu não posso reclamar, porque aqui como eu fiz a pesquisa, né, eu falo que eu até sou privilegiada, que eu fiz a pesquisa numa escola, Polo, uma escola que abriu as portas para mim. Em geral, o nosso grupo começou em 2008, e aí eu entrei no grupo em 2009, e a gente foi firmando parcerias com algumas escolas, a gente trabalha bastante, a gente tem bastante pesquisa desenvolvida, né, na escola, e eu não acho que a gente tenha um obstáculo para nós agora. Por exemplo, o nosso grupo estava com a pesquisa agora na pandemia, isso foi um obstáculo. Mas a gente tem tido bastante sucesso. O que pode mudar, eu acho que algumas políticas, eu lembrei de uma pesquisa do nosso grupo, que está em desenvolvimento. Às vezes, a gente tem algumas políticas, por exemplo, do professor do intérprete ou do professor de educação especial. Então, a gente tem uma pesquisa no nosso grupo que ela investiga a colaboração entre a professora da educação especial e a professora polivalente da sala de aula. E aí ela teve dificuldade por conta das mudanças, né? Até de contrato, e aí o professor está num lugar, de repente esse professor vai para outra escola, e aí ele assume uma outra coisa, e aí quando você vai fazer a pesquisa, você chega lá, é um professor que acabou de ser contratado, que pode sair a qualquer momento, porque não existe, ele não tem um concurso, são contratos. Então, eu acho que quando a gente vai fazer para o nosso grupo, talvez, essa questão que tem mais a ver com a política educacional de contratação de profissionais do que com a própria escola em si, ou um limitador para a pesquisa. Então, eu acho que você encontrar, né? Você encontrar isso, a gente teve essa dificuldade. Na minha pesquisa, eu não tive essa dificuldade, porque eu estava no Escola Apolo, mas a gente reconhece essa dificuldade em muitas escolas, essa questão de ter um intérprete, e principalmente por conta que você não tem concursos, né? São contratos temporários, e um dia o intérprete está lá, no outro dia mudou, no outro dia foi. Então, eu acho que esse é um dos desafios, assim. Eu respondi sua pergunta, Cláudia? Era mais nesse sentido que você queria saber? Isso, nesse sentido mesmo, né? Principalmente pela instabilidade, né, do pessoal da educação, né? Tá da educação especial. Isso, eu acho que o fato de... eu não sei como é no Mato Grosso, mas aqui a gente tem, né, no estado, mas ainda é muito ruim. A gente tem as políticas, mas o profissional de educação especial, a gente vê que ele é muito desvalorizado. Então, é um desafio para nós. Isso mesmo, Amanda. Obrigada pela resposta. Nós temos comentários, comentário do Ed Wagner aqui, né, nosso colega, e ele diz que mais do que discutir a temática, né, Amanda, você apresentou para nós nessa manhã
a possibilidade de uma educação que aproveita a diferença como oportunidade para aprender e distancia da homogeneidade proposta atualmente. Se você quiser comentar, é só uma colocação. Não, eu acho que é bem isso, né? A gente tem falado, principalmente o currículo, né? A gente vê um currículo que acredita muito nessa homogeneidade, que espera. Eu não sei, aqui no estado de São Paulo, a gente tem muitos testes, além dos testes que a gente já tem em nível nacional, o estado de São Paulo aplica mais testes nos estudantes, que envolve muitas coisas. Então, parece que, quando você vem com essa coisa, parece que a educação ela está pensando num um aluno ideal, que todo mundo é igual e que todo mundo vai responder da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem que pensar aí, realmente o que você falou, a gente tem tentado aproveitar essa diferença, né? Então, se eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tinha um aluno surdo, então, eu não tinha só um, né? Tem estudantes surdos, então, o que a gente vai poder aprender com isso? O que isso vai contribuir? E, em geral, a gente tem visto que você ter essas diferenças, elas contribuem muito mais aí para a aprendizagem, não só do estudante, né, como do conhecimento dele, mas do estudante como uma pessoa no mundo, um cidadão, uma pessoa que vai conviver com as diferenças, né, na vida, e aí aprender a respeitar, conhecer o outro, a história do outro. Eu acho isso essencial quando a gente vai falar de encontro entre diferenças. Obrigada, Amanda. Né, temos muita participação, muitos elogios aqui, excelente palestra, muito bom estar aqui. Então, para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse para nós, né, assim, uma mensagem assim, para um caminho, para os nossos alunos. Nós temos muitos egressos, muitos licenciandos ainda, para aqueles que querem, né, investigar na temática que você escolheu, né, para a tua pesquisa e para a tua vida. Então, bom dia, e a Amanda vai encerrar a nossa palestra aqui. Bom, eu acho que não existe, né, uma receita, e a gente tem aprendido, eu acho que é um caminho. Então, por exemplo, o grupo EPOR, a gente começou com como a gente vai estudar o ensino de matemática para cegos, e depois a gente ampliou para surdos, e depois a gente ampliou para autista e para DI. E depois a gente começou a ver que não fazia sentido a gente ficar só com estudante com deficiência, porque tem outros tipos de inclusão na escola. Então, vai ter muitas diferenças, e que não necessariamente, às vezes, você está ali com estudante com deficiência, mas tem outros. E a gente teve situações de pesquisa em que os próprios estudantes questionaram: por que você só pergunta para mim, né? Por que você só não pergunta para os outros? Por que eu, né? Então, a gente já passou por situações dessa em sala de aula, e a gente foi aprendendo a olhar e tentar olhar para um todo. Uma outra coisa que a gente foi aprendendo, e a gente até, se vocês procurarem trabalhos antigos, fala de adaptação. Então, tirar essa coisa de adaptação, porque quando você está adaptando, você também acaba excluindo, você está colocando ele de um jeito diferente. E aí a gente foi tentando se aproximar cada vez mais do que a gente chama, né, do desenho universal do ensino. É você tentar, desde o planejamento, já encontrar, colocar todos. Mas eu acho que um caminho é um caminho de desafio, eu falei que é um caminho de tensões, mas eu acho que o segredo é você descobrir, né, as possibilidades que vêm dentro dessas tensões. Então, para quem tem estudante com deficiência, ou para quem pretende seguir, né, na pesquisa, dentro desse campo de pesquisa, eu acho que é realmente você pensar, primeiro é não negar essa diferença. Eu acho que assumir, o primeiro ponto importante é assumir que existe uma diferença, que essa pessoa é diferente sim, que ela vai aprender de uma outra maneira, que às vezes ela pode ter algum tipo de comportamento ou vai demonstrar os sentimentos de uma forma diferente, e que tudo bem, e buscar dentro dessas diferenças o que a gente pode aprender, o que a gente pode ensinar, o que esses alunos podem nos ensinar também,
e cada dia a gente ir movendo. Eu acho que isso move, né, para que a gente busque cada dia mais ser pessoas melhores, ser professores melhores. E quando você tenta mudar a sua prática para atender, você não vai estar beneficiando só um estudante, você vai estar beneficiando a turma toda. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu agradeço novamente o convite. Gostei muito das perguntas, muito obrigada a quem fez pergunta, os comentários, os elogios, que é muito bom receber elogio também. Eu fico muito feliz de compartilhar, né, um pouco aí do que eu tenho pensado, um pouco da minha pesquisa, e eu espero que vocês se inspirem vocês de alguma forma, e que a gente caminhe em direção aí para menos exclusões, né, um caminho, uma educação com menos exclusões. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação, Amanda, e teremos mais programações durante a manhã. Então, bom dia a todos. Muito bom dia novamente. Pessoal, a próxima palestra, não sei se vai ser tão provocante, tão interessante quanto da querida Amanda Moura, famosa por ser tão simpática, e aqui foi fantástico. Sabe? Vamos registrar aqui o José Fernandes, nosso companheiro da Unemate aqui também, está dando um parabéns em nome de todos. Em nome da comissão organizadora, eu agradeço a disposição e a coragem pelo trabalho, eu também parabenizo, que é muito importante e muito, muito complexa, né? Nós temos aqui a Natália agradecendo a todos. Eu quero só aproveitar o espaço para fazer um anúncio rápido da próxima, tá? Nós vamos agora, às 8h30, no horário do Mato Grosso, 9h30, via o fuso horário de Brasília, fazer a palestra Pro Pensamento Computacional nos processos de ensino e aprendizagem da matemática na educação básica. Acredito que a Amanda pode nos falar sobre o professor doutor Marcos Vinícius Maltempo. Um querido, né? Foi meu professor na pós-graduação, coordenador da pós durante um tempo que eu estava no mestrado, no doutorado. É maravilhoso. Com certeza vai ser uma ótima palestra e ele vai trazer provocações, novidades. Não tenho dúvida. Maltempo é uma ótima pessoa. Adoro ele. Imaginei. Bom, tudo que é bom, uma hora acaba. Amanda, por favor, receba mais uma vez aí alguns dos agradecimentos da nossa audiência. Eu te agradeço. E fique bem, saúde e paz a todos, todas, e a você também. Tá bom, obrigada. Vai encerrando aqui e esperamos que vocês continuem com a gente, tá bom? Um grande abraço. Tchau.